Salve, salve, galera! Estamos aqui para a nossa aula de encerramento, né, da disciplina Matemática 2. Espero que durante essas aulas nós tenhamos, né, adquirido um conhecimento significante. E aí o objetivo da aula de encerramento é fazer, digamos assim, um breve apanhado do que nós trabalhamos aí durante esses dias. Então, na unidade 1, falamos sobre as funções de várias variáveis. Então, vou ressaltar aqui apenas a função de duas variáveis, uma vez que vocês já perceberam que as outras funções, três ou mais variáveis, é uma extensão daquilo que se aprende para funções de duas variáveis. Então, uma função de duas variáveis, nós entendemos que é uma função que o domínio está contido no R2 em R. Isso é uma aplicação que associa cada par de números x, y pertencendo ao domínio a um único número f de x, y pertencente aos reais. O conjunto do plano D é chamado de domínio da função e o conjunto Z igual a f de x, y, tal que esse x, y pertence a D, é chamado de imagem da função. E aqui a gente tem uma ilustração para mostrar, né, que exatamente esse plano XY aqui, ó, é o domínio da função, e aí a imagem está exatamente aqui, né, sob essa superfície. Então, esse é um breve esboço de um gráfico, né, e do que acontece nas funções de duas variáveis. E aí, para limite, para a ideia de limite, nós apresentamos o seguinte, né, sejam f uma função com domínio contido ou igual no R2 em R, uma função onde x0, y0, um ponto de acumulação de D, e L um número real. Nós vamos definir o limite de f de xy, quando xy se aproxima desse ponto de acumulação x0, y0, como sendo L. Então, para todo epsilon, né, para maior do que zero, existia o delta, aquelas definições do cálculo 1, aqui a gente faz, né, envolvendo aqui a ideia, né, de um ponto de acumulação. Então, digamos que nós tenhamos um ponto de acumulação aqui, e aí a norma, né, essa distância desses pontos de acumulação, desse ponto de acumulação até esses outros pontos aqui, né, vão nos dar exatamente a ideia de limite, e isso implica, né, em que esse valor estará entre L menos epsilon e L mais epsilon. E aí nós também falamos das derivadas parciais, seja f uma função com domínio contido ou igual no R2 em R, e P um ponto de coordenadas A e B pertencendo ao domínio, chamamos de derivada parcial de f em relação a x no ponto P, a derivada da função g de x igual a f de x de b. A derivada parcial em relação a y segue a mesma ideia, né? Agora a gente vai ter uma função h de y igual a f de ay. E aí tem um exemplo aqui para a gente ilustrar essas derivadas parciais, né? Como se dá, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma função de duas variáveis, a saber, f de xy igual a x ao cubo mais 3x quadrado y menos 3x quadrado menos 3y quadrado mais 2. A derivada parcial em relação a x dessa função, aí lembrar, né, que quando eu derivo em relação a x, tudo o que não é x passa a ser constante. Então, a derivada de y ao cubo é a derivada da constante, que é zero. Aqui a derivada de 3x quadrado y, o que eu tenho? Vou derivar 3x quadrado, porque eu estou derivando em relação a x, né? Então vai dar 6x, como o y é constante, vai ficar 6xy, menos a derivada de 3x ao quadrado em relação a x vai ser menos x. Aí, em relação a x, eu tenho menos 3x quadrado mais 2, isso aqui é constante, a derivada da constante é zero. Derivando em relação a y, como é que ficaria essa derivada, a derivada dessa função em relação a y? Ora, a derivada dessa função em relação a y vai ser derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, mais a derivada de 3x quadrado y, a derivada de y é 1. Então, como 3x quadrado é constante, vai ficar 3x quadrado. Aí, menos 3x quadrado, a derivada de menos 3x quadrado, como eu estou derivando em relação a y,
aqui passa a ser constante, menos a derivada de 3y ao quadrado é 6y, certo? E a derivada da constante mais 2 vai ser zero. Então, aqui, né, é a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Na unidade 2, nós trabalhamos com as integrais múltiplas, integral dupla, integral tripla, apresentamos esse teorema aqui, né, conhecido como teorema de Fubini, ou seja, a integral dupla de uma região é de uma função de duas variáveis, f de x e y. Você pode integrar primeiro em relação a x para depois integrar em relação a y, e se você quiser integrar em relação a y para depois integrar em relação a x, só tem que ter cuidado com esses limites de integração, mas o resultado é o mesmo. As propriedades também inerentes às integrais cabem perfeitamente aqui também. Unidade 3, abordamos a ideia de funções vetoriais. Uma função vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais. E o conjunto imagem é um conjunto de vetores. Então, as funções vetoriais são funções que o domínio é formado por números reais e a imagem é um conjunto de vetores. Então, se R de t é uma função vetorial formada pelas componentes f de t, g de t e h de t, então o limite dessa função vetorial r de t, quando t se aproxima de a, é exatamente o limite de cada uma das componentes, cada uma dessas funções componentes, quando t se aproxima de a, desde que os limites dessas funções componentes existam. Bom? E aí, para a derivada, nós abordamos que seja f de t uma função vetorial, a derivada de f de t é a função vetorial, dada por limite de f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT, quando ΔT se aproxima de zero. Aquela mesma definição, né, de vetores que a gente utiliza, né? Utilizava também lá no cálculo 1. Então, aquelas definições de derivada utilizando limite, elas são perfeitamente colocadas aqui. E aí, da mesma forma, nós temos o seguinte, né? Que a derivada, né, de f de t vai ser igual a f1 linha de t I mais f de 2 linha de tj mais f de 3 linha de tk, ou seja, você pode aplicar a derivada em cada uma das componentes. Para as integrais, né, definidas de r de t dt, basta você aplicar a derivada, a integral, desculpa, em cada uma das componentes. Então, o que vale para a derivada, vale para a integral. Então, a integral de uma função vetorial, você aplica a integral em cada uma das funções componentes. Bom? E aí, fechamos a unidade 4, falando sobre as integrais curvilíneas e integrais de superfície. Falamos sobre o teorema de Green. O que é o teorema de Green? Seja ser uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, seja de a região delimitada por C, se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, numa região aberta e que contenha D, então, nós podemos escrever que a integral dupla de P de x mais Q dy vai ser igual à integral dupla da diferença entre a derivada parcial de Q em relação a x e a derivada parcial de P em relação a y. Falamos também sobre a integral de superfície. Uma integral de superfície é uma integral definida sobre uma função, aliás, de uma função sobre uma superfície, né? E aí, as integrais dessa natureza representam a grandeza chamada fluxo de um campo vetorial F através de uma superfície S, ou simplesmente de fluxo. Né? E com isso, encerramos a disciplina de Matemática 2. Espero ter contribuído de forma positiva para o aprendizado de vocês. Fica aqui o meu abraço. Né? Esperamos lograr êxitos aí nos estudos. Né? Espero que
vocês colham bons frutos e que possamos ter um resultado satisfatório aí diante dos nossos trabalhos. Então, fica meu abraço, né? Que todos caminhem bem, não só na disciplina, mas no curso de vocês também. Então, até logo, fiquem na paz.